Fazendeiro cruel ignora fogo na casa, mas o touro salva a menina e choca todos. A pequena Helena, de 10 anos, observa com olhos arregalados o céu mergulhado em laranja, o sol se pondo atrás das montanhas. Mas, no lugar da beleza, algo mais sombrio se aproxima. O cheiro acre da fumaça invade o ar, e quando ela se vira, vê chamas dançantes consumindo a cerca de madeira que separa sua casa do mundo. O calor é intenso, mais intenso do que qualquer verão que ela já conheceu. Mas o que mais queima é a indiferença do pai. Miguel, o fazendeiro severo e recluso, está à sombra de um velho carvalho, aparentemente ignorando a catástrofe que se desenrola na propriedade. Com seu chapéu desgastado, ele está preso nas correntes de suas amarguras, como se fosse um prisioneiro de suas próprias memórias, as quais se agitam como as chamas que ameaçam sua casa. Helena tenta gritar, mas a voz morre em sua garganta, enquanto o olhar de Miguel permanece distante, fixo na linha do horizonte, sem perca. O desejo de ser vista, querido e protegida, parece um eco distante em meio ao rugido das chamas. E enquanto o perigo se aproxima, surge do nada um touro, um gigante peludo que sempre esteve lá, mas nunca realmente notado. Vindo das sombras, ele se posiciona entre Helena e o inferno que ameaça devorá-la. É como se o tempo parasse. O touro, com olhos do tamanho de poços profundos e um ar feroz, encarava as chamas com uma coragem surpreendente. Ele não é apenas um animal comum da fazenda. Agora, na sua força descomunal, ele parece uma força da natureza. A comunidade inteira poderá ficar estarrecida ao ver a transformação, quando o passado da família de Helena e as histórias de ancestrais há muito enterrados começarem a ressurgir. Um passado oculto de bravura e dor, de um animal que pode ser o último elo entre Helena e segredos nunca revelados. Com um rugido pesado, o touro avança, desafiando as chamas ávidas. Os olhos de Helena se enchem de lágrimas, misturando medo e esperança. E Helena observa a cena. O fogo e o touro numa dança brutal. Será que Miguel encontrará força para encarar suas dores e reconectar-se com a filha? O que esse touro representa realmente? Quais segredos estão prestes a serem revelados? O calor do momento não traz apenas a ameaça de destruição, mas escancara as fissuras de uma relação já abalada. A tensão é palpável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel observava, paralisado, enquanto o touro avançava, reduzindo a distância entre ele e as chamas. O calor era sufocante, mas a cena que se desenrolava à sua frente era ainda mais incandescente. O rugido do gigante peludo ressoava no ar, desafiando o inferno que ameaçava tudo. Helena, por outro lado, sentia o coração disparar. Uma mistura de esperança e medo a envolvia. O touro era sua única esperança de salvação. Mas então, um estrondo cortou o ar, um som ensurdecedor, como se o céu estivesse desabando. Miguel virou-se abruptamente e, para seu horror, viu uma nuvem de fumaça emergindo de uma construção vizinha.
A velha casa da fazenda de Joaquim, seu amigo de infância, estava em chamas. Um grito ecoou em meio ao caos. Helena quase não escutou, mas seu olhar se fixou em seu pai, que por um breve momento parecia mais humano, mais próximo. Seria esse o chamado que ele precisava para finalmente perceber a filha? Mas a verdade revelada seria devastadora. Com um movimento inconsciente, Miguel recuou, e nesse instante o touro encarou as chamas novamente. Mas havia outra luz, outra sombra dançando entre os destroços. Uma figura emergiu da fumaça, e Helena arregalou os olhos. Era Rosa, uma mulher do passado de Miguel, que todos acreditavam ter morrido há anos. Mas como? O que ela estava fazendo ali? Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas, enquanto ele via a mulher que amou se aproximar, o olhar fixo nas chamas, seu rosto marcado pela dor e pela luta. Ele sempre a buscou em suas lembranças, mas nunca a esperou de volta assim, em meio a uma tragédia. Helena, confusa, não sabia se deveria se alegrar ou temer. Quem era aquela mulher? O que ela significava para Miguel? Rosa estendeu a mão, gesticulando com um desespero quase palpável. O touro, então, virou-se e avançou na direção dela, como se também estivesse sendo atraído por uma força invisível. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. O calor do fogo não era nada em comparação à intensidade da revelação. "Fique longe dela!" Miguel gritou, mas a voz soou mais como uma súplica. Essa súbita mudança de comportamento sacudiu Helena da sua paralisia. "Pai, você a conhece?" perguntou, quase em um sussurro, mas ele virou o olhar, tentando esconder a verdade que estava se desenrolando ali, nas chamas ao fundo. Era um lembrete cruel, um amor perdido, uma vida interrompida, segredos enterrados que agora estavam prestes a explodir. A fumaça e as chamas não eram só fumaça e chamas. Elas carregavam memórias, traumas e promessas não cumpridas. O touro parou diante de Rosa, como se a reconhecesse pelo que eram, almas ligadas por um passado turbulento. "Não! Você não pode fazer isso!" Miguel gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. O que ele realmente queria evitar estava prestes a acontecer. Enquanto o fogo rugia e dançava, a verdade estava à espreita, pronta para devorá-los. Helena viu o mundo desmoronar, enquanto os dedos de Rosa tocavam o touro, em uma conexão que apenas os animais entendem. Neste momento, o silêncio fez ecoar o estrondo do coração de Miguel. O que a presença de Rosa significava? A filha poderia confiar em um pai que tinha um passado tão obscuro? E o touro, que agora parecia ser a chave para uma revelação ainda mais sombria, como se ele reconhecesse a importância daquele encontro. A chama do inferno alimentava não apenas o fogo, mas também os segredos que estavam prestes a vir à tona. A tensão era palpável. Cada segundo cortava como um fio afiado. A verdade, assim como as chamas, estava prestes a consumir tudo. Mas quem exatamente sairia intacto dessa conflagração? Helena viu tudo se desenrolar na frente dela, como se o mundo estivesse em câmera lenta. O fogo dançava, as chamas estalavam, e o touro, imponente, estava diante de Rosa, que surgira das sombras do passado. Um calafrio percorreu seu corpo. Quem é ela? Helena se perguntou, o coração martelando no peito. Miguel parecia atordoado, os olhos marejados, a expressão numa mistura de terror e incredulidade. Ao longo dos anos, ele havia enterrado tantos segredos, mas agora todos eles pareciam estar prestes a ressurgir das cinzas. A fumaça carregava o odor de memórias que se recusavam a ficar caladas.
A defesa de Miguel, tão forte e determinada, começou a desmoronar. Rosa, como você pode estar aqui? A voz dele soava trêmula, como se cada palavra fosse uma tentativa de agarrar algo que já estava perdido. Mas antes que Rosa pudesse responder, um tremor percorreu a terra. O chão vibrou sob os pés de Helena, e ela se segurou na cerca derretida. A visão se distorcendo. Uma explosão. A casa de Joaquim, ao lado, arrebentou em chamas. O poder do fogo era insaciável, e o desespero tomou conta da cena. Até mesmo o touro hesitou, os olhos grandes fixos, como se sentisse que aquilo não era apenas um fogo, mas um presságio. Ela é uma fantasma! Alguém gritou da multidão que começava a se formar, murmúrios de medo e repulsa se espalhando. Helena olhou para o pai, buscando uma resposta, mas ele estava parado, a boca entreaberta. Rosa, com suas feições cansadas e um olhar determinado, parecia uma sombra do passado que Miguel nunca superou. Fique longe verdadeiramente, Miguel. A voz de Rosa era clara e firme, surpreendendo até mesmo Helena. Os segredos que você escondeu não podem continuar a definir você. É hora de enfrentar sua verdade. O turbilhão emocional provocou uma onda de murmúrios entre os que assistiam, e a tensão cresceu como fogo à sua volta. Miguel, tomado pela confusão e pela dor, virou-se para o touro. A conexão entre os dois agora, tão profunda, que era quase palpável. Você sempre quis proteger-me, mas não posso mais viver nas sombras. Não depois de tudo. E enquanto ele falava, algo se desdobrou. O touro avançou ainda mais em direção a Rosa, mas não com a intenção de atacar. Era um reconhecimento, como se os dois compartilhassem uma memória, um elo ancestral que transcendeu o tempo. Então, na fração de um segundo, tudo mudou. Uma luz intensa irrompeu dentre as chamas. Não era apenas a luz do fogo, mas uma energia que iluminava o passado de Miguel. Algo na presença de Rosa destruiu a barreira que ele havia construído ao redor de si mesmo. Ela está aqui porque você a trouxe. Helena gritou, a voz dela quase se perdendo no barulho. Ela nunca se foi, e naquele exato momento, o inesperado aconteceu. Rosa levantou a mão e, num gesto dramático, apontou para o fogo. Tem fogo na alma, Miguel. Você não pode escapar da verdade. Como um raio, a visão de Helena se expandiu. O fogo, aqueles momentos de desespero e solidão, eram a prova da batalha que Miguel lutava contra seus próprios demônios. Mas quem era Rosa realmente? O que ela representava na vida deles? A energia nos olhos do touro cresceu, como se estivesse pronto para um confronto que nem mesmo ele sabia que precisava enfrentar. O som da multidão ao fundo se intensificava, ecos de vozes ansiosas, e a ideia da revelação iminente pressionava todos como um peso. Helena sentiu um puxão no coração. Ela precisava entender. Pai, o que você escondeu? Por que ela está aqui? Mas Miguel estava perdido, consumido pelo fogo da verdade prestes a ser revelado, e a urgência do momento o envolvia. Rosa, naquele instante, parecia um farol em meio ao caos. Ela olhou para o touro como se soubesse exatamente o que fazer, enquanto a fumaça espessa a envolvia. Agora a escolha é sua, amigo. Você enfrentará seus medos ou deixará tudo isso queimar? Um silêncio ensurdecedor caiu. O calor da verdade queimava e as chamas rugiam ao redor. Mas a resposta estava em um único olhar. Helena estava prestes a descobrir se Miguel poderia finalmente desenterrar seus segredos, ou se a verdade os consumiria a todos. O que ali estava em jogo era mais do que um passado. Era o futuro deles, prestes a desmoronar ou renascer entre as chamas. Miguel olhou para Rosa, o rosto marcado pela dor, como se estivesse prestes a desmoronar.
As chamas crepitavam ao fundo, enquanto o touro permanecia firme, um bastião entre eles e o inferno. O coração de Helena pulsava forte. Pai, o que está acontecendo? Mas Miguel parecendo alheio ao pedido da filha. A verdade estava se desenrolando aos seus pés, mas sua mente estava presa em um turbilhão de memórias. Rosa, com os olhos fixos em Miguel, parecia ter um poder inexplicável. Você precisa lidar com o que fez. A voz dela cortou o ar, cheia de urgência. O calor das chamas parecia intensificar a tensão. E foi nesse momento que a verdade se desnudou como as folhas queimadas no chão. O touro avançou um passo, como se estivesse chegando mais perto de outro destino. Helena sentiu um arrepio. Algo estava prestes a estourar. Foi então que, entre as chamas e a fumaça, uma explosão repentina estremeceu o chão. O ar ficou pesado e as vozes se calaram. A casa de Joaquim se desmoronou em uma nuvem de cinzas, mas algo ainda mais impactante aconteceu. A sombra de um homem surgiu entre as chamas, alguém que Helena jamais esperou ver novamente. Joaquim. Ele havia desaparecido anos atrás e agora estava ali, com os olhos ardendo de raiva, caminhando diretamente em direção ao caos. Por que você está aqui? Miguel gritou, mas o tom de seus olhos refletia medo. Joaquim parou, respirando profundamente, envolto por uma aura de vingança e dor. Você se escondeu, Miguel. Escondeu sua verdade, e agora isso vai acabar. A multidão começou a murmurar. A tensão era palpável. O que você sabe? Helena sussurrou, seu coração batendo desesperadamente. Quem realmente é você? Joaquim se virou para Rosa, os olhos cheios de desespero. Ela não é quem você pensa que é. Você precisa saber. Ela é culpada pela sua mãe. O impacto dessas palavras foi como um raio. Miguel a congelou, o rosto pálido. Uma onda de choque se espalhou pela multidão, caras perplexas se revezando. O passado que Miguel havia tentado enterrar agora estava à superfície, erguido em chamas. Você está mentindo. Rosa me salvou. Miguel contestou, mas as dúvidas eram palpáveis no ar. Joaquim assobiou de raiva, apontando. Salvou ou destruiu? E a pergunta pairou, pesava em cada alma presente. Rosa, enfim, pareceu ganhar força. É verdade, Miguel. A sinceridade em sua voz expôs mais segredos do que revelações. Neste exato momento, o touro se virou, como se estivesse escutando toda a confusão. A conexão entre ele e Rosa explodiu, e ela avançou em um passo decidido. Os erros do passado não podem te definir. É hora de libertá-los. Eu sofri pela culpa que você carregou, mas a confusão e a fúria de Miguel eram claras. Foi como se uma tempestade tivesse sido invocada. As chamas rugiam mais alto, e a figura de Joaquim começou a ficar indistinta no mar de fumaça. Você ainda pode mudar isso. Você pode se redimir, exclamou, mas Miguel segurava a cabeça, em desespero. O passivo e o ativo colidiam. O que era sombra agora se tornava substância, com cada palavra trocada. O passado e o presente dançavam em torno deles, enquanto as chamas consumiam novas verdades. Helena estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Você nunca foi quem imaginei, pai. O que você fez? O sentimento de traição a inundou, mas Miguel olhava para Rosa e o olhar deles dizia tudo. Havia amor ali, sim, mas também dor. E agora segredos estavam prontos para explodir. O touro balançava a cabeça, como se estivesse tentando entender a confusão que agora tomava conta. A multidão estava em silêncio, com cada um absorvendo o choque da verdade. Tudo estava prestes a mudar. Você vai optar por se libertar
ou será consumido por suas chamas, Miguel, dizia Joaquim, enquanto as chamas envolviam a verdade de cada um deles. E com essas últimas palavras, uma onda de energia percorreu a multidão, enquanto Miguel, tomado pela dor, julgava seu corpo contra os sentimentos acumulados ao longo dos anos. Com um grito que ecoou pelo ar fumegante, Miguel finalmente desabou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Rosa! E nesse momento, tudo pareceu girar. As chamas começaram a se agitar ainda mais. Helena viu o touro avançar em proteção. Mas o que seriam essas chamas? Um purgatório ou um renascimento? O que a verdade exigiria deles? O futuro agora estava tão incerto quanto as labaredas que dançavam ao redor deles. E Helena, perdida em uma batalha interna, apenas assistiu enquanto o céu ardia em um assombroso vermelho. Quem realmente seria cada um deles quando tudo isso acabasse? A pergunta pairou no ar, mais pesado que o pavor das chamas. Miguel olhou para Rosa, o rosto marcado pela dor, como se estivesse prestes a desmoronar. As chamas crepitavam ao fundo, enquanto o touro permanecia firme, um bastião entre eles e o inferno. O coração de Helena pulsava forte. Pai, o que está acontecendo? Mas Miguel parecia alheio ao pedido da filha. A verdade estava se desenrolando aos seus pés, mas sua mente estava presa em um turbilhão de memórias. Rosa, com os olhos fixos em Miguel, parecia ter poder inexplicável. Você precisa lidar com o que fez. A voz dela cortou o ar, cheia de urgência. O calor das chamas parecia intensificar a tensão. E foi nesse momento que a verdade se desnudou como as folhas queimadas no chão. O touro avançou um passo, como se estivesse chegando mais perto de outro destino. Helena sentiu um arrepio. Algo estava prestes a estourar. Foi então que, entre as chamas e a fumaça, uma explosão repentina estremeceu o chão. O ar ficou pesado, e as vozes se calaram. A casa de Joaquim se desmoronou em uma nuvem de cinzas. Mas algo ainda mais impactante aconteceu. Uma sombra conhecida surgiu entre as chamas. Joaquim, ele havia desaparecido anos atrás, e agora estava ali, com os olhos ardendo de raiva, caminhando diretamente em direção ao caos. Por que você está aqui? Miguel gritou, mas o tom de seus olhos refletia medo. Joaquim parou, respirando profundamente, envolto por uma aura de vingança e dor. Você se escondeu, Miguel. Escondeu sua verdade, e agora isso vai acabar. Murmúrios de choque se espalharam, enquanto o passado voltava a assombrá-los. Sentiu seu coração disparar. Quem realmente é você? Joaquim se virou para Rosa, os olhos cheios de desespero. Ela não é quem você pensa que é. Você precisa saber. Ela é culpada pela sua mãe. O impacto dessas palavras foi como um raio. Miguel congelou, o rosto pálido. A multidão começou a murmurar, caras perplexas se revezando. O passado que Miguel havia tentado enterrar agora estava à superfície, erguido em chamas. Você está mentindo, Rosa me salvou, Miguel contestou, mas as dúvidas eram palpáveis no ar. Joaquim assobiou de raiva, apontando, salvou ou destruiu? E a pergunta pairou, pesava em cada alma presente. Rosa, enfim, parecia ganhar força. É verdade, Miguel, A sinceridade em sua voz expôs mais segredos do que revelações. Neste exato momento, o touro se virou, como se estivesse escutando toda a confusão. A conexão entre ele e Rosa explodiu, e ela avançou em um passo decidido. Os erros do passado não podem te definir. É hora de libertá-los. Eu sofri pela culpa que você carregou. Miguel fechou os olhos, lutando contra a torrente de emoções que ameaçava inundá-lo. A verdade estava prestes a desmoronar, e ele se viu preso entre o amor por aquela mulher e sua rejeição à dor que ela trazia. A multidão estava em silêncio, com cada um absorvendo o choque da verdade. Tudo estava prestes a mudar.
Você vai optar por se libertar ou será consumido por suas chamas, Miguel, dizia Joaquim, enquanto as chamas envolviam a verdade de cada um deles. E com essas últimas palavras, uma onda de energia percorreu a multidão, enquanto Miguel, tomado pela dor, jogava seu corpo contra os sentimentos acumulados ao longo dos anos. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos paralisados. Com um grito estrondoso, a velha árvore atrás deles, o robusto carvalho, que sempre foi o símbolo de força da fazenda, começou a ser devorado pelas chamas, e de sua base emergiu uma luz ofuscante, como se uma força ancestral estivesse sendo liberada. Todos olhavam com olhos esbugalhados. O touro, instintivamente, tropeçou para trás, e todos perceberam. A árvore estava se desfaz, gritou Helena, como se algo dentro dela tivesse finalmente se acendido. Mas antes que qualquer um pudesse questionar mais, uma figura encapuzada surgiu nas sombras da entrada. O cheiro do fogo misturou-se com o ar pesado de mistério. Finalmente, chegou a hora de revelar os verdadeiros culpados. A voz era grave e conhecida. Miguel quase caiu ao reconhecer. Cristóvão? Sussurrou, o rosto pálido enquanto ele vacilava. O irmão que ele acreditava ter perdido? O homem que os abandonou anos atrás? O arrepio que tomou Helena foi como um fôlego perdido. O que Cristóvão saberia? O que mais estava por trás daqueles olhos que haviam testemunhado o inferno? Então, numa fração de segundo, no meio do caos, tudo se redesenhou. Os segredos, as mentiras, a dor, tudo começava a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, tudo ficava mais confuso. O passado e o presente colidiam em uma explosão de revelações, e enquanto o fogo continuava a consumir a fazenda e suas lembranças, a única certeza que todos podiam sentir era que nada jamais seria como antes. O caos era real, e a luta para entender a verdade estava apenas começando. Miguel olhou para Rosa, o rosto marcado pela dor, como se estivesse prestes a desmoronar. As chamas crepitavam ao fundo, enquanto o touro permanecia firme, um bastião entre eles e o inferno. O coração de Helena pulsava forte. Pai, o que está acontecendo? Mas Miguel parecia alheio ao pedido da filha. A verdade estava se desenrolando aos seus pés, mas sua mente estava presa em um turbilhão de memórias. Rosa, com os olhos fixos em Miguel, parecia ter um poder inexplicável. Você precisa lidar com o que fez. A voz dela cortou o ar, cheia de urgência. O calor das chamas parecia intensificar a tensão. E foi nesse momento que a verdade se desnudou como as folhas queimadas no chão. O touro avançou um passo, como se estivesse chegando mais perto de outro destino. Helena sentiu um arrepio. Algo estava prestes a estourar. Foi então que, entre as chamas e a fumaça, uma explosão repentina estremeceu o chão. O ar ficou pesado e as vozes se calaram. A casa de Joaquim se desmoronou em uma nuvem de cinzas, mas algo ainda mais impactante aconteceu. Uma sombra conhecida surgiu entre as chamas. Joaquim, ele havia desaparecido anos atrás, e agora estava ali, com os olhos ardendo de raiva, caminhando diretamente em direção ao caos. Por que você está aqui? Miguel gritou, mas o tom de seus olhos refletia medo. Joaquim parou, respirando profundamente, envolto por uma aura de vingança e dor. Você se escondeu, Miguel. Escondeu sua verdade, e agora isso vai acabar. Murmúrios de choque se espalharam, enquanto o passado voltava a assombrá-los. Helena sentiu seu coração disparar. Quem realmente é você? Joaquim se virou para Rosa, os olhos cheios de desespero. Ela não é quem você pensa que é. Você precisa saber. Ela é culpada pela sua mãe. O impacto dessas palavras foi como um raio. Miguel congelou, o rosto pálido. A multidão começou a murmurar,
caras perplexas se revezando. O passado que Miguel havia tentado enterrar agora estava à superfície, erguido em chamas. Você está mentindo. Rosa me salvou, Miguel contestou, mas as dúvidas eram palpáveis no ar. Joaquim assobiou de raiva, apontando. Salvou ou destruiu? E a pergunta pairou. Pesava em cada alma presente. Rosa, enfim, parecia ganhar força. É verdade, Miguel. A sinceridade em sua voz expôs mais segredos do que revelações. Neste exato momento, o touro se virou, como se estivesse escutando toda a confusão. A conexão entre ele e Rosa explodiu, e ela avançou em um passo decidido. Os erros do passado não podem te definir. É hora de libertá-los. Eu sofri pela culpa que você carregou. Miguel fechou os olhos, lutando contra a torrente de emoções que ameaçava inundá-lo. A verdade estava prestes a desmoronar, e ele se viu preso entre o amor por aquela mulher e sua rejeição à dor que ela trazia. A multidão estava em silêncio, com cada um absorvendo o choque da verdade. Tudo estava prestes a mudar. Você vai optar por se libertar ou será consumido por suas chamas, Miguel? Dizia Joaquim, enquanto as chamas envolviam a verdade de cada um deles. E com essas últimas palavras, uma onda de energia percorreu a multidão, enquanto Miguel, tomado pela dor, jogava seu corpo contra os sentimentos acumulados ao longo dos anos. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos paralisados. Com um grito estrondoso, a velha árvore atrás deles, o robusto carvalho, que sempre foi o símbolo de força da fazenda, começou a ser devorado pelas chamas. E de sua base emergiu uma luz ofuscante, como se uma força ancestral estivesse sendo liberada. Todos olhavam com olhos esbugalhados. O touro, instintivamente, tropeçou para trás. E todos perceberam. A árvore estava se desfazendo, revelando uma passagem escondida. Um túnel que a maior parte da comunidade acreditava ser apenas uma lenda. É aqui! Mas antes que qualquer um pudesse questionar mais, uma figura encapuzada surgiu nas sombras da entrada. O cheiro do fogo misturou-se com o ar pesado de mistério. Finalmente chegou a hora de revelar os verdadeiros culpados. A voz era grave e conhecida. Miguel quase caiu ao reconhecer. Cristóvão, sussurrou, o rosto pálido enquanto ele vacilava. O irmão que ele acreditava ter perdido. O homem que os abandonou anos atrás. O arrepio que tomou Helena foi como um fôlego perdido. O que Cristóvão saberia? O que mais estava por trás daqueles olhos que haviam testemunhado o inferno? E então, a revelação que fez o coração de todos parar. Cristóvão ergueu a cabeça, e o que Helena viu a fez gritar em puro horror. A face dele estava marcada por cicatrizes e uma expressão de determinação que parecia inabalável. Sou eu quem vai acabar com isso. A nossa mãe, ela não morreu queimando, como você pensa. Ela foi sacrificada, Miguel. As palavras caíram como uma bomba, reverberando nas mentes atordoadas dos presentes. A multidão murmurou e o pânico começou a se espalhar. Isso não pode ser verdade, gritou um homem do fundo, enquanto outros começavam a se afastar, confusos e apavorados. Ela se sacrificou por você, por nós, mas alguém tinha que assumir o controle. E agora sou eu. Cristóvão continuou, a voz firme, mas as sombras no seu passado estavam à flor da pele. Miguel estava paralisado. Ele não sabia se devia acreditar ou se aquilo era apenas mais uma manipulação. Como você pôde? Você matou nossa mãe! A dor era palpável, tão intensa que se podia cortar com a faca. O calor das chamas agora parecia insignificante em comparação com o fogo que ardia entre eles. Não fui eu! Eu fiz o que precisava ser feito. Os segredos precisam vir à tona para que possamos ser livres. As palavras de Cristóvão
Era um apelo e uma condenação ao mesmo tempo. Helena assistia, entristecida e assombrada. O que mais estava por vir? Qual era a verdadeira natureza de cada um deles? Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão estourou, e a estrutura da propriedade começou a ceder. As chamas rugiam, e a fumaça se espalhava pelo ar. O tumulto era generalizado. E enquanto todos olhavam para Cristóvão, esperando uma explicação, a pergunta final ecoou. Agora o que fazemos? A incerteza pairava no ar pesado, e a única certeza era que nada seria como antes. A verdade estava prestes a engolir todos ali. Miguel estava paralisado. As chamas dançavam, iluminando o rosto do irmão perdido, Cristóvão, enquanto as palavras ecoavam ardentemente em sua mente. Sacrificada, a incredulidade o sufocava. Como poderiam os segredos de seus pais serem tão obscuros? Mas enquanto a poeira das memórias se assentava, um novo eco reverberou atrás dele. Uma voz que era ao mesmo tempo familiar e distante. Cristóvão, não pode ser verdade! Era Helena, com os olhos arregalados, tomada pela angústia. As palavras pareciam pesadas, como os próprios segredos que agora ameaçavam desmoronar. Miguel queria proteger sua filha disso tudo, para evitar que a dor penetrasse seu coração ainda inocente. Mas antes que ele pudesse protestar, a terra sob seus pés começou a tremer. Uma forte explosão irrompeu, desestabilizando o ambiente e lançando todo mundo para trás. O chão se abriu em uma fenda, revelando luzes assustadoras que brilhavam de um abismo oculto. Um som profundo, como o rugido de um dragão, fez o silêncio ser quebrado. Enquanto todos tentavam se levantar, um brilho dourado começou a se espalhar pela abertura. Helena gritou. Olhem! E ao folhear a poeira e a fumaça, os olhos conseguiam distinguir uma figura emergindo do interior da terra. Era uma mulher, vestida em trapos queimados, mas com um semblante sereno. Ela subia lentamente da escuridão, com uma aura que iluminava até mesmo o terror que o cercava. Cristóvão ficou paralisado, fixo na mulher, como se ela fosse um furacão de seu passado. É ela! É a mãe de vocês! A voz de Joaquim cortou o ar, cheia de descrença. Miguel olhou para o irmão, a confusão dominando seu rosto. Ela não poderia estar viva. A mulher, agora à vista de todos, tinha o olhar intenso, como se sua presença ressoasse com cada alma ali. Seu nome, há tanto tempo esquecido, parecia vibrar no ar. Adelaide. O grito de Helena estava cheio de emoção. A mãe deles, a que todos pensavam que havia morrido, agora estava bem ali, no meio do caos e das chamas. Miguel mal pôde respirar. Por que você não voltou antes? Miguel perguntou, sua voz entorpecida pela incredulidade. Os sentimentos se chocavam dentro dele com a força de uma tempestade. Mas Adelaide tinha uma verdade para revelar. Não era seguro. Vocês precisam saber a verdade sobre o que aconteceu. A tensão crescia enquanto ela tentava prosseguir. As chamas ao redor pareciam querer engolir a cena, mas ninguém conseguia desviar o olhar. Eu fui forçada a fazer um pacto para proteger vocês. O fogo é uma maldição e uma bênção. Adelaide gaguejava, os olhos cheios de lágrimas. E no momento em que as palavras deixaram seus lábios, um grito ecoou pela multidão. Era um som de dor e raiva. Do meio das sombras, outra figura emergiu. Alguém que ninguém esperava ver. Era o avô de Miguel, supostamente morto há muitos anos. Você nunca deveria ter voltado. A fúria dele era palpável. Uma tempestade prestes a explodir. As reviravoltas estavam se acumulando. Como aquele homem poderia estar vivo? De que tipo de pacto Adelaide mencionava? Os segredos precisam ser revelados, ou serão consumidos pelo fogo.
gritou Adelaide, em uma cena que parecia digna de um pesadelo. O touro massivo ao lado de Helena se agitava, como se pressentisse a força de tudo o que estava para vir. Enquanto os dois lados continuavam a se confrontar, os laços familiares estavam à beira de serem desfeitos. Miguel sentiu a realidade de tudo o que conhecia desmoronando. O que mais estava perdido em meio a tanta verdade escondida? A fumaça densa não só envolvia os corpos, mas agora parecia estar se infiltrando em cada mente, em cada coração. A tensão era quase insuportável. O futuro da família estava em um fio, prestes a cair em um abismo cheio de segredos prontos para serem revelados. O que iria acontecer se cada um deles se visse forçado a confrontar o que uma vez pensaram que sabiam? E no coração da tempestade, a única coisa clara era uma pergunta. A verdade, por mais dolorosa que fosse, os libertaria ou os consumiria? Miguel estava paralisado. As chamas dançavam, iluminando o rosto do irmão perdido, Cristóvão, enquanto as palavras ecoavam ardentemente em sua mente. Sacrificada. A incredulidade o sufocava. Como poderiam os segredos de seus pais serem tão obscuros? Mas enquanto a poeira das memórias se assentava, um novo eco reverberou atrás dele. Uma voz que era ao mesmo tempo familiar e distante. Cristóvão, não pode ser verdade. Era Helena, com os olhos arregalados, tomada pela angústia. As palavras pareciam pesadas, como os próprios segredos que agora ameaçavam desmoronar. A terra sob seus pés começou a tremer. Uma forte explosão irrompeu, desestabilizando o ambiente e lançando todo o mundo para trás. O chão se abriu em uma fenda, revelando luzes assustadoras que brilhavam de um abismo oculto. Um som profundo, como o rugido de um dragão, fez o silêncio ser quebrado. Enquanto todos tentavam se levantar, um brilho dourado começou a se espalhar pela abertura. Helena gritou, "Olhem!" E ao folhear a poeira e a fumaça, os olhos conseguiam distinguir uma figura emergindo do interior da terra. Era uma mulher, vestida em trapos queimados, mas com um semblante sereno. Ela subia lentamente da escuridão, com uma aura que iluminava até mesmo o terror que o cercava. Cristóvão ficou paralisado, seu olhar fixo na mulher, como se ela fosse um furacão de seu passado. "É ela! É a mãe de vocês!" A voz de Joaquim cortou o ar, cheia de descrença. Miguel olhou para o irmão, a confusão dominando seu rosto. Ela não poderia estar viva. A mulher, agora à vista de todos, tinha o olhar intenso, como se sua presença ressoasse com cada alma ali. Seu nome, há tanto tempo esquecido, parecia vibrar no ar. Adelaide. O grito de Helena estava cheio de emoção. A mãe deles, a que todos pensavam que havia morrido, agora estava bem ali, no meio do caos e das chamas. Miguel mal pôde respirar. "Por que você não voltou antes?" Miguel perguntou, sua voz entorpecida pela incredulidade. Os sentimentos se chocavam dentro dele com a força de uma tempestade. Mas Adelaide tinha uma verdade para revelar. Não era seguro. Vocês precisam saber a verdade sobre o que aconteceu. A tensão crescia enquanto ela tentava prosseguir. As chamas ao redor pareciam querer engolir a cena, mas ninguém conseguia desviar o olhar. "Eu fui forçada a fazer um pacto para proteger vocês. O fogo é uma maldição e uma bênção." Adelaide gaguejava, os olhos cheios de lágrimas. E no momento em que as palavras deixaram seus lábios, um grito ecoou pela multidão. Era um som de dor e raiva. Do meio das sombras, outra figura emergiu. Alguém que ninguém esperava ver. Era o avô de Miguel, supostamente morto há muitos anos. "Você nunca deveria ter voltado."
A fúria dele era palpável, uma tempestade prestes a explodir. As reviravoltas estavam se acumulando. Como aquele homem poderia estar vivo? E que tipo de pacto Adelaide mencionava? Os segredos precisam ser revelados, ou serão consumidos pelo fogo, gritou Adelaide, em uma cena que parecia digna de um pesadelo. O touro massivo ao lado de Helena se agitava, como se pressentisse a força de tudo que estava para vir. E você, Cristóvão? Você foi só uma marionete nesse jogo? Você sempre soube? A pergunta de Miguel saiu como um tiro, cortando o ar. Cristóvão vacilou, uma sombra de dúvida passando por seu rosto. Mas antes que pudesse responder, um ato inesperado aconteceu. A terra sob os pés de todos começou a rachar ainda mais. Os olhos de Adelaide se arregalaram de terror. Não, não agora! Uma luz intensa irrompeu do abismo, ofuscando todos ao redor. E antes que alguém pudesse entender, uma onda de calor e energia se rebentou em direções opostas. O chão se abriu, revelando uma câmara secreta que parecia pulsar com a vida. E do interior emergiu uma entidade luminosa que fez a multidão prender a respiração. Era uma figura esculpida na luz, com traços desumanos. Eu sou a essência do pacto. A voz ecoou como trovão. O que vocês buscam é sua liberdade, mas a verdade exigirá um preço. O choque foi tão imenso que Miguel sentiu o coração disparar. Um preço? Que preço? Ele mal conseguiu perguntar. A figura ressonou com certeza. Vidas devem ser trocadas e verdades devem ser reveladas. Preparem-se para o que está por vir. O passado não se apaga, ele molda o futuro. Aquelas palavras ficaram pairando no ar, como um pesadelo prestes a se desfazer em 1000 pedaços. Helena olhou para o pai, medo estampado em seu rosto. As chamas começavam a se intensificar à sua volta, enquanto a multidão tremia de expectativa e horror. E com isso, o chão sob ele se desfez em uma nova realidade, uma dimensão onde só os verdadeiros segredos poderiam sobreviver. O que estaria prestes a ser revelado? O que isso significaria para cada um deles? O mistério agora eram as sombras profundas de suas próprias almas e a possibilidade de tudo o que eles conheciam desmoronar. Miguel estava paralisado. As chamas dançavam, iluminando o rosto do irmão perdido, Cristóvão, enquanto as palavras ecoavam ardentemente em sua mente. Sacrificada? A incredulidade o sufocava. Como poderiam os segredos de seus pais serem tão obscuros? Mas enquanto a poeira das memórias se assentava, um novo eco reverberou atrás dele. Uma voz que era ao mesmo tempo familiar e distante. Cristóvão, não pode ser verdade. Era Helena, com os olhos arregalados, tomada pela angústia. As palavras pareciam pesadas, como os próprios segredos que agora ameaçavam desmoronar. Miguel queria proteger sua filha disso tudo, para evitar que a dor penetrasse seu coração ainda inocente. Mas antes que ele pudesse protestar, a terra sob seus pés começou a tremer. Uma forte explosão irrompeu, desestabilizando o ambiente e lançando todo mundo para trás. O chão se abriu em uma fenda, revelando luzes assustadoras que brilhavam de um abismo oculto. Um som profundo, como o rugido de um dragão, fez o silêncio ser quebrado. Enquanto todos tentavam se levantar, um brilho dourado começou a se espalhar pela abertura. Helena gritou, "Olhem!" E ao folhear a poeira e a fumaça, os olhos conseguiam distinguir uma figura emergindo do interior da terra. Era uma mulher, vestida em trapos queimados, mas com um semblante. Cristóvão ficou paralisado, seu olhar fixo na mulher, como se ela fosse um furacão de seu passado.
É ela! É a mãe de vocês! A voz de Joaquim cortou o ar, cheia de descrença. Miguel olhou para o irmão, a confusão dominando seu rosto. Ela não poderia estar viva. A mulher, agora à vista de todos, tinha o olhar intenso, como se sua presença ressoasse com cada alma ali. Seu nome, há tanto tempo esquecido, parecia vibrar no ar. Adelaide. O grito de Helena estava cheio de emoção. A mãe deles, a que todos pensavam que havia morrido, agora estava bem ali, no meio do caos e das chamas. Miguel mal pôde respirar. Por que você não voltou antes? Miguel perguntou, sua voz entorpecida pela incredulidade. Os sentimentos se chocavam dentro dele com a força de uma tempestade. Mas Adelaide tinha uma verdade para revelar. Não era seguro. Vocês precisam saber a verdade sobre o que aconteceu. A tensão crescia enquanto ela tentava prosseguir. As chamas ao redor pareciam querer engolir a cena, mas ninguém conseguia desviar o olhar. Eu fui forçada a fazer um pacto para proteger vocês. O fogo é uma maldição e uma bênção. Adelaide gaguejava, os olhos cheios de lágrimas. E, no momento em que as palavras deixaram seus lábios, um grito ecoou pela multidão. Era um som de dor e raiva. Do meio das sombras, outra figura emergiu, alguém que ninguém esperava ver. Era o avô de Miguel, supostamente morto há muitos anos. Você nunca deveria ter voltado. A fúria dele era palpável, uma tempestade prestes a explodir. Mãe, pai, o que está acontecendo? Gritou Helena, confusa e tomada pelo pânico. Essa era a hora mais sombria de suas vidas, e as verdades pareciam colidir em um caos de sentimentos. O touro ao lado dela se agitou, e o medidor de tensão aumentou. Os segredos precisam ser revelados, ou serão consumidos pelo fogo, gritou Adelaide, em uma cena que parecia digna de um pesadelo. Mas antes que alguém pudesse entender, o brilho dourado da abertura começou a se intensificar, quase como uma chama ansiosa, e tudo na terra pareceu engolir os restos do passado. Então tudo estava prestes a mudar de novo. No meio daquela luz obsessiva, um som inesperado interrompeu o momento. Um grito estridente, uma voz que ninguém imaginava ouvir. Parem! Era Rosa, exausta e coberta de manchas de fogo, surgindo das sombras, como se tivesse vindo diretamente do mais profundo de seus pesadelos. Sou eu quem controla tudo isso. A revelação explodiu no ar, como a luz que quase cega todos ao redor. Miguel ficou sem palavras, seu corpo tenso. O que isso significava? Você se uniu a eles? Miguel mal conseguiu articular. O tempo parou, enquanto todos tentavam processar a verdade brutal. Sim, eu escolhi o poder em vez da dor. Tudo isso foi para protegê-los de saberem a verdade sobre suas raízes. A fúria e o desespero na voz de Rosa cortaram o ar. E agora é hora da escolha final. O choque passou por todos, palavras não ditas pairavam como fantasmas sobre eles. O passado não poderia ser enterrado. Ele era a lhama que queimava em sua essência. E quando Miguel olhou para Helena, soube que algo havia mudado para sempre. O que mais havia lá? As peças estavam se movendo de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Adelaide e Cristóvão observavam, seus olhares agora repletos de questões. O que Rosa realmente queria? Que negociação ela tinha feito? A tensão finalmente se tornava insuportável. O futuro agora parecia mais incerto do que nunca, e enquanto as chamas rugiam em volta, as vidas deles estavam à beira de se tornarem cinzas. A verdade sempre escapa, sussurrou Helena, com lágrimas nos olhos. E naquele instante a sala de fogo se tornou um campo de batalhas não travadas, promessas quebradas e verdades diabolicamente ocultas.
O que Rosa realmente escondia? O que aconteceria a partir desse momento? Todos estavam prestes a descobrir. Mas o que quer que fosse, o preço seria alto. Enquanto as chamas rugiam e as sombras se aglomeravam, a cena se tornava quase insuportável. Miguel olhou para Rosa, o conflito em sua mente palpável, enquanto a verdade dançava na ponta de sua língua. Você não pode controlar isso, Rosa. Não pode controlar nossas vidas mais, ele gritou, com a voz trêmula de fúria. Adelaide, a mãe que havia ressurgido como um fantasma em meio ao caos, respirou fundo. Escutem. O que Rosa fez é parte de uma verdade maior, um ciclo que não podemos quebrar a não ser que enfrentemos todo de frente. A determinação em sua voz fazia a multidão parar, encarando a figura familiar e estranha ao mesmo tempo. Cristóvão, ainda desconcertado, deu um passo à frente. Nós estamos lutando contra os fantasmas de um passado que precisávamos superar. Não podemos manipular mais vidas. Precisamos nos libertar. E enquanto isso, o abalo da terra se intensificava, como se o próprio lugar estivesse reagindo à tensão. O que você quer? Miguel perguntou, o rosto pálido, mas a esperança começava a brotar em seu peito. Ele não queria abrir mão de sua família novamente, não por remorsos, não por segredos. Helena segurava sua mão, estreita e firme. Vamos! Foi tudo o que ela disse, como se houvesse força na simplicidade. E nesse momento quebradiço, Rosa olhou diretamente nos olhos de Miguel. Eu não sou sua inimiga. Eu sou a chave para tudo isso. As chamas ao seu redor pareciam dançar com essa confissão, carregando dor e alívio ao mesmo tempo. Precisamos decidir agora. A voz de Joaquim penetrou a atmosfera, rasgando a confusão. Se continuarmos a mentir e a esconder, isso vai nos consumir. Todo esse fogo é o reflexo das verdades que temos enterradas. Ele olhou para Adelaide e depois para Cristóvão. É hora de deixá-las vir à tona ou vamos ser consumidos. Não podemos mais viver nas cinzas. Helena deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma luz que não se apagaria. Eu não quero mais viver com medo. Eu quero saber a verdade. E se isso nos machucar, que seja, mas eu quero saber. Nós precisamos ser livres. Seu grito ecoou na noite, cortando através do desespero. Um silêncio pesado caiu. As chamas crepitavam, e todos os olhares estavam fixos nos laços de sangue que se entrelaçavam ali. Era como se a própria terra respirasse, esperando pela resposta. E, finalmente, Miguel passou a mão pelo cabelo, respirou fundo e disse, então que venha, vamos enfrentar tudo isso juntos. A energia da decisão passou pela multidão, um reconhecimento silencioso da necessidade de unir forças. E quando todos se preparavam para a verdade inevitável, o chão se abriu um pouco mais, a luz dourada começou a pulsar, e as primeiras palavras de muitos segredos começaram a ser reveladas. Era como se a própria terra estivesse sussurrando o que eles precisavam ouvir. Em um último momento de conexão, o touro avançou, como se também estivesse prestes a fazer parte daquela revelação. E assim, costurando os laços quebrados da família, eles se prepararam. A centelha da esperança se acendeu. Mas enquanto tudo isso acontecia, a sombra que havia afligido seus corações permanecia. Eles se perguntaram quais consequências seriam extraídas desses atos e o que o futuro realmente reservava para cada um deles. A tensão pairou no ar, a emoção fervendo e a certeza de que o que estava à frente pudesse moldar tudo o que conheceram. Estamos prontos, Helena gritou, e a luz dourada irrompeu, segurando suas mãos juntas, enquanto um futuro incerto os aguardava. E agora, antes que essa incrível jornada chegue ao fim, você precisa se inscrever agora.
Não perca as próximas histórias que virão com emoções e reviravoltas ainda mais intensas. Esmague o botão de like agora mesmo, para alimentar o algoritmo e garantir que nosso trabalho continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo vai acabar. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer